O interventor da Segurança Pública do DF, o Ricardo Capelli, divulgou agora há pouco o relatório sobre esses atos criminosos do dia 8 de janeiro lá em Brasília. A apuração aponta que houve falha operacional grave naquele fim de semana e que a equipe do então secretário, o Anderson Torres, que estava com essa minuta golpista em casa, tinha informações sobre os atos. Pedro Teixeira está com a gente. Ele traz mais informações do que consta no relatório. O que te chamou a atenção, Pedro? Olha só, Tainá, o Ricardo Capelli disse em entrevista coletiva detalhando este relatório que foi produzido pelos interventores e também pela equipe do Ministério da Justiça sobre os atos criminosos do último dia 8 de janeiro, que naquele trabalho de busca e apreensão realizado pela Polícia Federal em parceria com a Procuradoria-Geral da República, eles identificaram um documento que seria do dia 6 de janeiro, portanto, 2 dias antes dos atos criminosos, que já orientava a Secretaria de Segurança Pública sobre a possibilidade de que os prédios públicos, principalmente aqui da esplanada dos ministérios, fossem depredados e invadidos. Este era um dos documentos que a equipe do Anderson Torres, como secretário de Segurança, tinha à disposição para desenhar o plano de atuação das forças de segurança, segundo Ricardo Capelli, no último dia 8 de janeiro. Este documento foi encontrado porque o STF autorizou um trabalho de busca e apreensão na semana passada em endereços ligados ao governador afastado, Ibanez Rocha, e também ao secretário executivo da pasta que estava no comando da Segurança Pública do DF, muito por conta da viagem do Anderson Torres aos Estados Unidos. Além disso, o próprio interventor dá a entender que houve algum tipo de má orientação por parte da Secretaria de Segurança Pública e principalmente por conta do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, sobre como a Polícia Militar do Distrito Federal deveria atuar. Inclusive, ele cita uma certa insubordinação dos outros integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal com relação ao trabalho do comandante-geral Fábio Augusto, que foi preso por determinação do STF, determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele segue preso, mas, segundo Ricardo Capelli, houve um tipo de insubordinação das outras forças durante aquele trabalho. A gente separa um trecho do que disse o interventor federal Ricardo Capelli, que também é secretário executivo do Ministério da Justiça, sobre este relatório. Vamos acompanhar. Houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública do dia 6, onde no relatório está escrito textualmente, esse relatório foi entregue no gabinete do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário, informando nesse relatório da inteligência, o relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, ou a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. Vou chamar agora a Thaís e o Leandro, os dois vêm juntos para a gente poder analisar, então, essas informações. Larissa Rodrigues se junta a gente em instantes. Lê, vamos começar contigo, então. Eu sei que você já abordou alguns detalhes desse relatório no Visão e eu queria te ouvir sobre o que você considera mais grave nas declarações que a gente viu até agora do Capelli. Tainá, eu acho que 2 pontos, né? Primeiro, que da esfera de pessoas que estão para ser responsabilizadas pelo que houve no dia 8 de janeiro, né? No conjunto de pessoas para serem responsabilizadas, e aí estou falando do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do Anderson Torres, do ex-comandante da Polícia Militar, do Fábio Arruda, de todo esse conjunto de pessoas, a situação que me parece ter se agravado ainda mais, como se necessário fosse, sem dúvida, a do Anderson Torres, né? Porque o interventor, o Ricardo Capelli, diz que
todo mundo sabia e encontrou um documento ali que comprova que o que a gente já tinha noticiado aqui no 360, inclusive, que a ABIN havia um relatório de inteligência falando da possibilidade de destruição de Brasília, de depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Nesse sentido, a situação do Anderson Torres fica bastante grave. Mas tem um outro ponto, tem muita coisa que o Ricardo Capelli falou nesse relatório, muitas a gente já conhecia, mas o amarrado da situação toda e a cronologia dela mostra o quão grave foi o que aconteceu lá no dia 8. Mas tem um aspecto ali que está em investigação no STF, segundo o próprio interventor disse, que é o fato de vários comandantes de batalhões de polícias militares estarem de férias justamente no final de semana do 8 de janeiro, né? Ele diz, inclusive, que o comandante ali mais próximo estava de férias, isso lhe causou uma grande estranheza. Eu fui rebater essa informação com comandantes de polícias militares. Eu falei, por exemplo, agorinha mesmo, né, com o coronel Euler, que foi presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. E o que ele me passou é de que é uma situação absolutamente incomum. Primeiro, pelo contexto, você tinha ali um momento, né, em que era a posse presidencial, tinha acabado de acontecer, e era um momento de tensão para o país, então dar férias para os comandantes é algo que seria inusual pelo contexto, mais ainda, né, que não é normal, mesmo num contexto típico, mesmo num contexto de normalidade, que não era o que o Distrito Federal estava vivendo, isso não é normal porque você precisa ter um plano de férias justamente para que você não tire vários comandantes de batalhões ao mesmo tempo das suas funções. Daí a gravidade do que a gente viu em Brasília também. Eu falei que eram 2 pontos, mas só para ficar em mais um, Tainá, o fato dele ter dito que o Fábio Arruda, e aí ele até foi questionado por supostamente estar ali passando um pano para o Fábio Arruda, que era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, mas o Capelli disse que era o dever dele histórico de dizer isso, mas ele diz que o comandante da Polícia Militar estava dando ordens e essas ordens não estavam sendo seguidas. Vai na linha do que a gente estava falando agora há pouco, né? Há aí uma quebra de hierarquia dentro da Polícia Militar que é de fato necessário de ser investigada para que não se tenha episódios como esse de novo.